Fala comigo, moçada, e aí, beleza? Tudo bem com todo mundo? Eu sou o Júnior Corrêa, estamos começando mais um Fala Comigo. Hoje eu vou receber aqui nos estúdios da TV Corrêa Thalita Alves, jogadora profissional de handebol, ela que é pontinovense, é o nosso orgulho. Mas antes de falar com a Thalita, deixa eu falar para você da Gigabyte Eletrônicos. Confiança e dedicação desde 2009, tá? Você que quer dar um up aí no seu telefone, fazer um upgrade no seu iPhone. Lá na Gigabyte você encontra iPhones seminovos, tá? Sim, com carinha de novo, é idêntico, é perfeito, qualidade, tem garantia da loja. Você sai de lá com o seu telefone, com a capinha, com a película, com o carregador, com tudo, tá? Tem também os celulares novos também no Gigabyte, além de capinha, película, todos os tipos de acessórios aí para o seu celular. Fica ali em Palmeiras, na Avenida Doutor Otávio Soares, 136 em Palmeiras, pertinho do sinal ali, em frente à faixa de pedestre. Dê uma passadinha lá no Gigabyte, converse com as meninas, converse com o Juliano, tenho certeza que você será muito bem atendido. Manda mensagem lá no WhatsApp, 319-9779-3333, você fala com os amigos lá do Gigabyte Eletrônicos. Abraço aí a toda a equipe. Laboratório Nossa Senhora da Piedade, do meu amigo Matheus. Olha, você que vai fazer os seus exames aí, exame de sangue, de fezes, você merece uma empresa que trabalha com toda a credibilidade, né? E o Laboratório Nossa Senhora da Piedade é essa empresa. Você tem a certeza, tem a segurança de que o Laboratório Nossa Senhora da Piedade é simplesmente o melhor laboratório de Ponte Nova, fácil estacionamento, tem um estacionamento próprio, fica ali na subida para o bairro de Fátima, pertinho do EPA. Tem parcerias com diversas empresas para garantir mais facilidade e acesso a exames com qualidade. Então, aproveite aí se você é policial militar, funcionário do Saudade, ACIP, Plamag, Paz em Vida, Zelo, Eterna Fé, Caixa, Unimed, Copasa, Aspeng, Previda, Convênio Lucro Bom, EMASP, tudo isso você tem vantagens exclusivas no Laboratório Nossa Senhora da Piedade. Fica ali na Avenida Doutor José Mariano, 420, telefone de lá é o 31 99504 5118. Laboratório Nossa Senhora de Piedade é de confiança, tá bom? Agora sim, vamos bater o nosso papo com a Thalita Alves. Roda a vinheta. Thalita, bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Fica à vontade para falar um pouquinho da sua história, da sua vida. Eu gostaria para a gente começar, como que foi sair de Ponte Nova e ganhar o mundo jogando handebol, né? Primeiro eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha experiência, né, como atleta. E, na verdade, eu comecei muito cedo. Eu comecei com, se não me engano, 11 anos, né, na escola, porque tinha os jogos escolares, até hoje tem os jogos escolares, né? E eu praticava um pouco de tudo, para não ficar na sala de aula. Acho que todo mundo é assim, né? E eu jogava futsal, jogava vôlei, basquete, tudo para poder sair da sala. Até que eu me encontrei no handebol, né? E não sei se você conhece o Lelei, o Vanderlei Lúcio Maia. Ele foi atleta profissional de handebol por muitos anos, né? Ele já foi eleito um dos melhores do Brasil e tudo, já jogou fora, já foi da seleção brasileira de handebol masculina. E aí ele me viu jogar. Tanto que na época tinha um projeto no SESI, né, de incentivo ao esporte, que eram vários esportes na época. Ele falou assim, você não quer ir treinar, você não quer ir lá conhecer? E aí eu fui e desde então nunca mais parei, né? Aí eu comecei a jogar aqui em Ponte Nova, aí depois comecei a jogar brasileiros, aí eu fui, me mudei para Vitória com 14 anos de idade, já saí de casa muito cedo, né? E aí depois eu fui para o Sul, 6 anos lá no Sul, onde eu fiz a minha faculdade, né? Além de atleta, eu sou formada, sou fisioterapeuta. E depois do Sul, eu fui para a Europa, fui morar na Europa para poder jogar. Você passou, imagino eu, que por duas dificuldades, porque além de jogar um esporte que no Brasil não é tão tradicional, e também um esporte feminino que ainda
menos tradicional ainda. Fala pra gente quais são as maiores dificuldades que o esporte trouxe e também pelo fato de ser um esporte feminino, a desvalorização ainda é muito desproporcional também no handebol? Com certeza. O handebol hoje aqui no Brasil, eu falo assim, que as pessoas que ainda estão jogando ou incentivam esse esporte é porque amam de verdade mesmo, porque não tem uma valorização, né? Se você for olhar hoje aqui no Brasil, os esportes assim que dão visibilidade, que dão condições financeiras para um atleta se manter atleta e não ter dupla jornada, que é ser atleta e ter outro emprego, é o vôlei, né? E o futebol. De resto, não menosprezando nem nada, mas eu tenho certeza que em outros esportes, outras categorias, as pessoas têm que ter dupla jornada, sabe? E, infelizmente, né, a questão assim, isso como é que eu posso dizer, é o reflexo do Brasil, né, hoje em dia, de tudo que vem acontecendo, e isso também afeta a área esportiva aqui no Brasil. Mas lá fora, na Europa, eles dão com certeza muito mais valor, né? Claro que lá fora também existe a diferença de homem e mulher, né? Eu falo assim, mas mesmo estando lá fora, o handebol, ele assim, ainda ele tem condições melhores do que visando aqui no Brasil. O Brasil, acho que ele é muito focado no futebol, né? É um esporte que é o esporte tradicional do país. E os outros esportes, talvez o vôlei se equipare em algum momento, em algum aspecto, nesse incentivo, mas o handebol, o tênis, esses outros esportes, eles não são tão divulgados, a mídia não dá tanto espaço. Você que teve essa vivência de Brasil, vivência de Europa, lá na Europa, pelo menos no país que você esteve, ou nos países que você esteve, você sente que as crianças e os jovens, eles são incentivados a participarem de vários esportes, ou o futebol também ainda é o top lá? Não, eu já vi com certeza, sim, é uma diferença muito grande, né? Posso dar o exemplo de Málaga, na Espanha, onde eu joguei. Eles já desde cedo começam a incentivar as crianças, né? Dinamarca também, as crianças lá com 3, 4 anos já estão praticando praticamente todos os esportes, futebol, eles colocam no handebol, tanto que quando eu morei lá, eu ajudei, né, a dar treino para as meninas de 10 a 12 anos. Então, você vê essa inclusão já desde cedo, sabe? Tanto no esporte quanto na educação. Eu falo porque lá na Dinamarca, esses países, eu falo, meu Deus, como que é a diferença, né? Claro que não dá para comparar em questão de Brasil, mas a questão da educação, sabe? Porque lá eles têm o dialeto deles e com 3, 4 anos uma criança já está falando um inglês fluente, sabe? Para você ver o nível de educação, como eles investem lá. E teve uma vez que eu até pensei, gente, eu vou virar ministra de Educação do Brasil para colocar essas crianças para... Tipo assim, o inglês deveria ser uma segunda língua que todo brasileiro deveria falar, para aprender a se virar, porque o inglês ele também abre portas, sabe? Você aprender a falar o inglês, e eu acho que é isso. Então, tanto no esporte quanto na educação, lá fora eles já começam muito mais cedo do que a gente aqui. E isso faz toda a diferença, a gente percebe essa diferença brutal nos Jogos Olímpicos, né? Que o Brasil tem uns esportes ali que ele é mais tradicional, mas no geral é um país que pontua muito pouco no esporte olímpico, talvez seja pela falta de incentivo, pela falta de oportunidades. E o Brasil, eu sinto que ele não torce pelo esporte, ele torce por pessoas. Se tiver uma pessoa no boxe que está se destacando, a pessoa acorda cedo para assistir a luta, se está na Fórmula 1. Você vê que hoje a Globo, que talvez seja a principal emissora de televisão no Brasil, não transmite mais a Fórmula 1 por falta de ídolos. Então, meio que o brasileiro ele não apoia o esporte, ele apoia ídolos. E está acontecendo isso com a seleção brasileira de futebol, que nós estamos numa carência aí de ídolos e não está tendo mais aquela audiência. E nesses esportes tradicionais tem essa dificuldade maior. Hoje, para você, no handebol, aqui no Brasil, você tem alguma pessoa que você se espelha, pode ser masculino ou feminino?
igual você falou, acho que tem essa carência mesmo, né? E eu não falo por mal, mas tem uma frase que não se encaixa só no esporte, mas eu acho que é na vida toda, que às vezes a vida é injusta, aí eu troco a vida pelo esporte. O esporte, às vezes, ele é injusto, né? Porque a gente costuma, às vezes, dar o nosso 100% ali e acaba que tem em qualquer lugar a questão de máfia, tipo de empresários, né? Eu falo assim, ó, você tem que convocar. Igual, vou dar o exemplo do Ancelotti mesmo, que ele falou assim, ó, carta branca, né? Eu que vou convocar, não quero empresário nenhum se intrometendo, porque em outros esportes a gente sabe que tem isso, né? A questão do empresário ali pressionando para convocar, e às vezes a pessoa não é tudo aquilo, né? Com todo respeito eu digo isso, né? Eu digo que o esporte ele é injusto porque tem pessoas que poderiam estar ali, mas não estão, por injustiça, às vezes, de uma máfia, de um empresário, de outro, que coloca uma outra pessoa que, às vezes, nem se dedica tanto para estar ali como uma outra pessoa, entendeu? No futebol, o que está acontecendo muito são as apostas, né? A máfia das apostas que está tomando conta, inclusive interferindo em alguns resultados de jogos e tal. No handebol já chegou isso aí? Você tem conhecimento em algum momento que foi feita essas apostas? Olha só, eu sei de um caso, mas é de um francês, as pessoas acho que nem vão saber e tudo, que, se não me engano, eu não lembro agora o time, mas é porque como o handebol já não é muito conhecido aqui, né, no Brasil, assim, aí às vezes sai alguma coisa, assim, no Twitter, alguma notícia, então são poucas as pessoas que ficam sabendo, assim, do que acontece no mundo do handebol, né. Mas teve uma polêmica com um jogador, né? Agora eu não lembro de qual país que ele era, que ele estava apostando em times, né? Tipo, que ele ia jogar, que ele sabia que o time dele ia ganhar, e ele apostava e como o masculino ele ganha é desproporcional, assim, sabe, o salário do masculino para o feminino na questão do handebol, mas ainda assim o salário do feminino é bom lá fora. E teve esse caso com ele aí, mas no handebol não é tanto, sabe? Igual deu, tipo assim, tem alguma amiga minha e fala assim, Thalita, toma 2 minutos aí para eu ganhar, tipo, 100 mil reais e eu te dou 50. Isso não acontece, não é muito normal. Você falou que começou a fazer os esportes aí na época de escola. O Lelei, você citou, o Lelei é pai da Clarissa Guimarães, que é minha colega de imprensa, hoje está na Rádio Itatiaia, só fazer esse adendo aí. Como que você passou a se interessar, né? Você falou que fazia vários esportes. E como que o handebol foi se tornando o principal esporte aí na sua vida? Eu falo o seguinte, Lelei, tanto que é muito engraçado porque eu comecei com ele, hoje Lelei está lá em Jacaraípe e ele é da comissão técnica do time que eu tô. Então, ou seja, se passaram 14 anos, eu comecei com ele e agora estou com ele de novo. E é um prazer enorme estar com ele, né? Trabalhando com ele de novo, ele está lá. Eu falo assim, ô Lelei, você deve usar, não sei, alguma coisa, algum corticoide, porque você não envelhece. Eu falo com ele. E eu falo assim, não fui eu que escolhi o handebol, mas foi o handebol que me escolheu, sabe? Eu tenho altura, estatura, assim, e eu sou apaixonada no vôlei, né? Tanto que está tendo agora a Liga das Nações, eu acho o vôlei sensacional. E eu falei, cara, se eu não jogasse handebol, eu ia jogar vôlei, sabe? Ficava me imaginando. Só que Lelei me chamou, comecei a treinar, e aí aquilo ali mexeu com o meu espírito esportivo, de tipo assim, de ser competitiva, de não gostar de perder nem no Paroímpa. E nisso, o esporte ele vai te ensinando muitas coisas, sabe? Eu digo que o esporte ele me ensinou a ser uma pessoa fora de quadra também, porque o esporte ele te ensina a ter respeito, ele te ensina a ter disciplina, ele te ensina a ter o fair play, ele te ensina a olhar com as pessoas com outros olhares. É claro que tem gente muito maldosa, assim como fora do esporte o mundo, né, tem muitas pessoas maldosas, mas o esporte ele educa, sabe? E ele ensina muito. Então, comecei com o Lelei, né, e eu fui desenvolvendo e pegando as coisas muito rápido. Tem coisas assim que eu faço que foi Lelei que me ensinou, que o pessoal fala, não, como é que você faz isso? Né? Igual a rosca, que é um efeito que a gente dá na bola. Já ia falar disso,
esperando um momento aqui que eu vi um vídeo seu, né, que você vem pulando e joga a bola, ela passa por trás disso aí. Já até te perguntar se o handball é um esporte também de habilidade ou um esporte mais técnico? É dos dois, né? É tático, técnico, tem a parte de força também, né? E então, assim, eu vi a Lelei fazendo aquilo ali com a bola, dando efeito na bola, né? Que ela faz uma curva, meio que um L assim, né? Ela sai do goleiro e entra. E eu falei, ô Lelei, como é que faz? Né? Então, e eu, desde cedo, eu queria saber fazer o que ninguém fazia. E ele falava assim, ó, Thalita, você tem que fazer com o dedo assim e tal. E eu ficava treinando aquilo ali, né? Igual quando eu também rompi o LCA, eu tive uma dificuldade de pegar uma diagonal, então eu me dedicava muito. Eu sempre chegava, às vezes, 30 minutos antes do treino, antes de começar, e ficava treinando aquilo ali, sabe? Aí, a primeira vez que eu dei essa rosca, a gente fala rosca ou rosqueta, eu estava jogando Liga Nacional, estava sendo transmitido pela Sport TV, a gente estava perdendo e eu era a mais nova do time, né? A armadora principal ela tinha machucado e a gente perdendo. A goleira saiu, foi automático assim. Lelei falou: "Você vai saber a hora de dar a rosqueta, sabe?" Aquilo sendo televisionado assim, dei a rosca, foi gol. Meu técnico me deu uma olhada assim, tipo, você deu sorte que entrou. Porque se não tivesse entrado, quem ia sair era você, entendeu? Mas o esporte, o handball ele é um esporte de muito contato, sabe? E nem vou falar quantas lesões eu tenho aqui, que senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas ele é, sim, um esporte bem inteligente e de força também. Se for começar a falar de lesões aqui, nós vamos ficar aqui até semana que vem, que eu vou começar a contar as minhas também. A minha foi por causa do futebol de salão, né? Fui goleiro de futebol de salão por muito tempo e você é mais nova do que eu, não pegou essa época de tanta dificuldade. A gente conseguir comprar um equipamento de proteção era um absurdo o valor e tal. Então vivia caindo na quadra com os joelhos. Então tem síndrome de rótula patelar nos dois joelhos e dói de vez em quando, viu? Vamos pegar agora um pouco da sua carreira. Você começou em Ponte Nova, com 14 anos você me disse que foi morar fora. Com 14 anos você já era profissional ou ainda foi fazer base em algum clube ou já foi como profissional? Na verdade eu saí já para jogar. E o esporte, né, aqui no Brasil, graças a Deus, eu saí e recebi uma bolsa para jogar no Castro Alves, que é em Espírito Santo. Mas antes de ir, eu recebi uma bolsa, sou muito grata ao pessoal do Montessori, né? Porque eles são uma das escolas particulares aqui que incentivam bastante assim, o esporte, né? Tanto que hoje o handball forte aqui em Ponte Nova é o do Montessori, sabe? Eu sou muito grata a eles, que eles abriram a porta para mim. Eu fiquei 1 ano lá, depois disso eu já fui para o Castro Alves, né? E eu já fui para ir para o mundial escolar mesmo. Aí foi a primeira vez que eu saí do Brasil também, que eu fui para a Croácia. E nós fomos vice-campeãs mundial escolar, né? Então, assim, já pesa aí, né? Porque já é uma medalha mundial. E isso eu tinha 15 anos, né? Eu não tinha essa noção ainda. Então, eu já saí para praticamente começar a treinar a base, né, para depois desfrutar aí do adulto. Então, a gente passa pela categoria de infantil, cadete, juvenil, júnior, adulto. Né? São essas as categorias que a gente vai passando. E hoje aqui no Brasil, qual é o estado assim que é mais forte o handball, que tem os melhores times, né, que não, voltando novamente ao futebol, você pega o eixo Rio-São Paulo, que são os mais tradicionais, mas a região sudeste é uma região mais forte no futebol. No handball, tem uma região específica que é mais forte, que o pessoal investe mais para quem quer tentar a carreira? Atualmente, São Paulo, né? Se você me perguntar, me vê um exemplo aí de um time, é o Esporte Clube Pinheiros, né? É um time que hoje investe na categoria de base, no adulto também, tanto que elas são as atuais campeãs da Liga. E em Pernambuco também, né, tem o time do Português, que é o time também do atual técnico da seleção. E no Sul também, tem bastante time assim que estão começando a crescer, né,
que é o Criciúma. O time que eu jogava, o Concórdia, ele finalizou agora porque o nosso técnico ele acabou virando secretário do esporte e ele não conseguiu conciliar. Mas na minha época ali do Sul, o Concórdia era um dos que estava sempre ali em primeiro, segundo lugar. Nessa sua ida para fora do país, qual foi o primeiro país que você foi e qual foi o último país que você ficou morando e trabalhando, jogando o handball, e por que não deu sequência lá na Europa e resolveu voltar? O primeiro que eu fui foi Turquia, né? Eu morei em Yalikavak, o nome, fica ali na costa do Mar Egeu. Eu morava 1 minutinho da praia, né? Mineiro não pode ver praia. E uma coisa muito legal é que, assim, ele sabe, porque ali a Turquia ela é metade Europa e metade Ásia, né? Porque o pessoal ali é metade, eu digo assim, eles são muçulmanos, né? E sempre quando eu chegava em algum lugar, ou no mercado, farmácia, para comprar alguma coisa, eles viam que eu não era de lá, né? Porque ou eu estava de leg, de short de treino, né? A cultura deles lá de usar turbante, esses trem assim. Aí eles perguntavam para mim assim, de onde você é? Aí eu falava assim, eu sou brasileira. Adivinha a primeira coisa que eles falavam para mim? Alex. Ele é ídolo lá e tem estátua e tudo, né? Não, aí eles nem perguntavam mais de mim, não. Eles ficavam assim, ó, Alex. Porque ele tem o Alex, né, que é o jogador de futebol, que jogou no Cruzeiro e tudo. Ele tem uma estátua dele lá em frente ao... como é que fala? Ao estádio do Fenerbahçe, alguma coisa assim, que foi aonde ele jogou. Então, o Alex lá, ele é ídolo, sabe? Deus Deus no céu e Alex lá na Turquia. E o último país que eu fui era uma ilha que pertencia na Dinamarca, que chama a Ilha Faroes. E eu decidi dar uma pausada, assim, decidi dar uma pausa, porque juntou tudo. Aí juntou cobrança do clube, lá onde eu era capitã, eu jogava 60 minutos, fazendo gol, e aí, assim, junta aquela pressão que todo atleta tem, né? Aí, também da seleção, aí eu estava num período aí de transição de questão de perder peso, de ter mais performance e tudo, e as pessoas, igual eu falo, as pessoas romantizam muito a neve. Onde eu morava, dava 3 horas da tarde, já estava escuro, que parecia que era 7 horas da noite. E isso, cientificamente, é comprovado que a luz do sol, a falta de vitamina D, ela deprime. Ela faz com que a gente fique deprimido. Tanto que você pode ver que num dia nublado, a gente já fica meio assim. Então, você imagina eu ali, morando num lugar com menos 15 graus, né? Neve, que tinha dia que não tinha como sair de casa, porque era neve para cima do quadril. Então... isso pesou muito, né? E já estava desgastante para mim. Eu estava jogando no automático. É uma frase que Lelei sempre falou para mim e eu ficava pensando nisso. No dia que você não sentir mais aquele friozinho na barriga quando você for jogar, você pode parar porque já não faz mais sentido para você. E era o que estava acontecendo comigo. Eu estava jogando automático. Eu entrava, tinha que fazer o que eu fazia, ia para casa. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade. É uma das coisas até que eu falo assim, que precisa ter mais psicólogos na área desportiva, sabe? Porque as pessoas não veem, as pessoas veem só quando a gente ganha ou quando a gente perde, mas não vê o que a gente passa, né? E 14 anos fora, eu sou filha única, eu falei, não, eu preciso parar um pouco, porque começou a me dar ansiedade, né? E aí quando começa já a mexer no físico e no mental, a gente tem que dar uma pausa. Foi, então, quando eu decidi voltar, né? E os meus pais sempre me incentivaram, tanto a ir quanto voltar. Ele falou, filha, você pode ir, mas você sabe que quando você voltar, você tem sua casa aqui. Então, eu decidi dar uma pausa aí de 7, 8 meses e agora eu retornei. E quem defende essa ideia do psicólogo no esporte é o Ronaldo Fenômeno. Ele fala que o esporte de alto rendimento, ele abala muito o psicológico, porque é muita cobrança, você tem metas, tem você... tem a sua família que depende, né, financeiramente, tem os torcedores, tem um clube, e isso acaba, de certa forma, prejudicando o emocional. Agora eu queria, já como você também é fisioterapeuta, depois a gente volta para o handball, que eu quero falar um pouquinho da seleção. É uma dúvida que eu tenho, e eu percebo isso pelos ex-jogadores, tá?
grande parte deles são lesionados, tem coluna gasta, joelho gasto. O esporte de alto rendimento, ele é saudável ou se é, até que ponto? O esporte de alto rendimento, ele não é saudável. Tem uma entrevista, se não me engano, um podcast do Ronaldo Fenômeno, ele falando assim, se eu tivesse tratado, né, se eu tivesse feito fisioterapia, talvez eu estaria jogando, talvez eu teria ido um pouco mais longe, né, tendo a longevidade um pouco mais no futebol. O esporte de alto rendimento, vou te dar um exemplo assim da minha rotina, tá? Imagina só, eu tenho uma tendinite crônica, a tendinite no joelho aqui, no tendão do joelho, crônica já. Acho que se essa dor for embora, eu entro em depressão, se eu ficar sem ela. A gente fala que é síndrome de joelho saltador, né? É muito comum também ver em esportes de saltos, como vôlei, né? O handball. Então, eu comecei a ter essa tendinite e tem assim, imagina só, são 14 anos saltando com a mesma perna, sabe? Vou te dar um exemplo também. O esporte não é saudável. Eu estava na seleção para ir para o Mundial, isso em 2021 na Espanha. E num treino, no último treino antes de ter o corte, porque foram 18 atletas convocadas e só 16 iriam, né? 2 iriam ser cortadas. Eu me machuco no último. A menina pisou no meu tornozelo, deu um estalo. Eu não chorei de dor, não. Eu chorei de raiva, que eu falei, eu não vou para o Mundial. E eu fiz físio 24 horas, né? Eu até agradeço a Jéssica, que foi a fisioterapeuta, né? Que estava com a seleção, a doutora Pauline também, a médica ortopedista. E eu fiz físio durante a madrugada inteira. Ela falou assim, olha, Thalita, você ainda tem chance de ir para o Mundial. Eu tive que fazer uma físio, assim, acelerada, né? Porque a fisioterapia no atleta, ela é muito mais avançada. Eu digo assim, ela tem que ser muito mais rápida do que numa pessoa normal, né? Mas veio as consequências, né? Eu fiz 24 horas, no outro dia eu estava correndo. Eu rompi os 3 ligamentos do meu tornozelo, né? Mas eu ia para o jogo, tomava uma injeção na bunda de Voltaren, que é um anti-inflamatório forte. Na hora eu não sentia nada, né? E depois gelo, bastante gelo. Só que vem as consequências depois. Depois que acabou o Mundial, que eu pude respirar, eu não conseguia caminhar, sabe? Eu tive um edema ósseo, uma fissura no meu tornozelo, né? Na hora eu não sentia ali com a seleção, porque eu estava dopada de remédio, entre aspas, mas a vida do atleta não é saudável. A gente chega para treinar, às vezes eu vou para o jogo mesmo, tomo um remédio anti-inflamatório, ibuprofeno, vou jogar, depois do jogo também, é a mesma coisa. Eu falo para você, eu tenho 28 anos, mas eu falo assim, os meus ossos, a carcaça, com todo respeito, de alguém de 90 anos, porque é muito desgaste que tem, sabe? São muitos movimentos repetitivos. Isso é interessante, porque a coisa que eu comparo também é o esporte amador com o esporte profissional. Obviamente o amador não tem aquela exigência de um alto rendimento, mas as lesões são as mesmas, né? O que muda são os tratamentos, né? Que quem tem condições faz esse tratamento um pouco mais detalhado, né? E quem não tem sofre com aquilo que consegue fazer. Eu não fui atleta profissional, mas eu jogava vários esportes, jogava futebol, de salão, nunca gostei de campo, então salão também já é uma coisa que força bastante, jogava peteca, jogava tudo. E hoje, na verdade com 18 anos eu machuquei os 2 joelhos, então eu meio que parei de jogar bola, fiquei 10 anos sem jogar bola, voltei e comecei, só que aí foram agravando as outras pequenas lesões que tinham e que não foram tratadas, porque você está novo, seu corpo recupera rápido, na verdade meio que maquia, né? Você machucou ali o tornozelo, não fez nada, ficou 2, 3 dias de repouso, parou de doer. E à medida que vai avançando a idade, elas começam a te lembrar. Você lembra de mim lá no passado? Começa a dar um oi, né? Isso, Oi. então hoje eu meio que fui obrigado a parar de fazer tudo e engordei radicalmente, né? E a exemplo disso, os ex-atletas, a maioria deles também ganham peso.
que se deve a isso? É o metabolismo que era acelerado e você precisa comer muito para poder manter o peso e depois você para do nada, o seu metabolismo, opa, você parou, mas eu estou aqui ainda. Na verdade, igual você falou, a diferença do amador para o profissional. A gente tem na fisioterapia, a gente tem como é que fala? Uma matéria assim, na faculdade que fala que todos nós estamos expostos a um trauma, entendeu? Vamos supor, eu sou atleta profissional, eu posso estar andando na rua, pisar no buraco e torcer o tornozelo. Assim como uma pessoa normal, que não é um atleta profissional, também pode torcer o tornozelo do mesmo jeito. A minha recuperação ela vai ser muito mais rápida, porque eu tenho ciência do que eu preciso me recuperar rápido, porque eu tenho esse compromisso. Às vezes, para aquela pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física, o médico ortopedista que está acostumado a atender idosos vão falar, vai ficar 30 dias de cama, mas não. A fisioterapia ela tem que ser imediata, sabe? Machucou, fisioterapia. Tanto que quando eu operei o meu joelho, o médico, o meu ortopedista, ele já estava acostumado a atender mais idosos, né? Ele queria que eu ficasse 1 mês de muleta. Eu fiquei 10 dias de muleta, eu já estava caminhando já sem muleta, né? Tanto que meu fisioterapeuta falava assim, quando você voltar lá, você dá uma mancadinha só para ele achar que você está usando a muleta, entendeu? Mas é igual você falou o pós, quando param de jogar. Nós atletas, a gente tem uma vida também muito regrada, né? De tipo assim, questão de dieta, tipo assim, hoje não posso, tem treino. Vamos pra balada? Não posso, tem treino, entendeu? Então, você pode ver aí o Ronaldo, né? Depois que parou de jogar, muita festa, muito isso. E depois eu acho que, pós-carreira de atleta, eu acho que a pessoa precisa aprender a ter aquele equilíbrio. Ela não é mais atleta, né? Mas continuar cuidando do corpo. Você entende o que eu estou falando? Sim. Tipo assim, eu posso sair, posso ir ali, tomar minha cervejinha e tudo, mas vou continuar fazendo uma atividade física aqui para poder manter meu corpo ativo. Até porque eu acho o seguinte, a atividade física, ela hoje não é mais por estética, é mais por saúde mesmo, por questão de saúde. Então, assim, se a pessoa souber ter esse equilíbrio aí, sabe? De, tipo assim, não sou mais atleta, ou tipo assim, sou atleta, digo, de ir na academia, sou saudável, e ter o seu dia do lixo, que eles costumam falar, né? Que é tipo assim, você pode comer tudo que você quiser, bebe, faz o que você quiser, não vai atrapalhar em nada. A questão é você saber ter esse equilíbrio e ter o seu limite, você conhecer o seu limite. Acho que eu fiz o contrário, eu fiz 6 dias do lixo e É isso que acontece com muitos atletas, porque isso aconteceu comigo quando eu voltei pro Brasil, eu assim, queria, gente, vou comer de tudo. Em uma semana eu vou comer, vou fazer isso. Minha tia, tia, faz isso pra mim pra eu comer, faz salpicão, faz isso, faz isso, faz isso. Não, peraí. Aí eu meio que engordei 5 quilos quando eu voltei pro Brasil. Eu falei, não, posso fazer isso devagar, entende? Então, aí, assim, eu entendo o atleta, porque ele fica muito tempo sem, aí quer viver, tipo assim, 50 dias em 5. E para a gente chegar caminhando ao final aqui, vamos falar da sua trajetória na seleção brasileira, que eu acho que qualquer esporte que a pessoa faz profissionalmente, a meta, o objetivo é representar o seu país. Quando foi a sua primeira convocação? Quantos anos você tinha? E qual foi naquele momento quando você ouviu o seu nome ser anunciado ali? Então, na categoria de base, ali quando eu tinha os meus, 17 anos, né, foi a primeira vez. Mas aí a categoria de base nossa, muito legal e tudo, mas o principal assim que o atleta quer é ser convocado para a seleção adulta, que é a seleção que é vista, que é a seleção que é apresentada, né? E isso foi em 2020 para 2021, que foi quando eu fui para Málaga, né? Aí veio a minha primeira convocação assim para a seleção. Nossa, eu lembro que eu chorei muito, porque eu trabalhei, 10 anos para esperar essa convocação, né? Aí eu liguei para os meus pais, assim, e a minha avó, ela já tinha falecido, assim, mas eu agradeci muito a Deus. Eu falei, seu Deus, se ela tiver a oportunidade de saber que eu fui convocada, você fala para ela, sabe? E aí eu fui para o Mundial, né, com a seleção e tudo. Estava em algumas convocações, é muito bom você estar lá, é muito bacana. Claro que é muito fácil você entrar, não fácil, mas o mais difícil é você se manter lá dentro, sabe?
E a minha última convocação foi quando eu morava na Romênia. E a gente teve uma fase na Suécia, em Estocolmo, se não me engano. E eu tive uma luxação de ombro. Meu ombro saiu do lugar. E é uma lesão grave, sabe? Aí eu tratei tudo e a seleção também está passando por renovação. E é isso. Aí a minha última convocação foi essa. Estou voltando a jogar, né, agora. E vamos ver o que vai dar. Se eles vão me chamar de volta ou não, vamos ver. Com certeza, pela aquela rosquinha ali, já vi que nunca vi ninguém fazer, então é característico. Seria o Ronaldinho Gaúcho do handball. Você hoje joga no estado do Espírito Santo, né? Fala pra gente qual time que você joga, um pouco da convivência novamente com o Lelei. Então, eu tô jogando lá no Serra Jacaraípe, né? E eu, assim, não é que eu sou muito emocionada, mas eu dou muito valor. Assim, eu comecei com o Lelei e aí quando eu voltei a jogar, assim, que eu vi que ele estava ali do meu lado de novo, sabe? Tipo, aí eu fiquei mais calma, assim, porque eu voltei a jogar. Eu fiquei muito feliz quando eu voltei a jogar, porque reacendeu aquela chama de novo, sabe? E ver ele ali do meu lado, ele estava falando, assim, passava um filme na minha cabeça. Parecia que eu tinha 12 anos, assim, e sei lá. Mês passado, a gente teve um jogo lá, em Jacaraípe, né, na Arena Jacaraípe lá, e ele falando comigo, tem até uma foto de nós dois trocando ideia, eu postei tudo, e aí eu fiquei, assim, me veio, assim, 10 anos atrás, quando eu perguntava para ele assim, ô Lelei, será que um dia eu vou conseguir chegar na seleção? E ele falava para mim, sem sombra de dúvida, você vai conseguir, sabe? E até hoje, converso com ele, o Lelei, você acha que eu devo fazer isso? Você acha que eu devo fazer aquilo? Porque ele foi um dos técnicos, assim, que me descobriu, né? Eu sou muito grata a ele. Ele me descobriu, ele começou a me lapidar. Sou grata aos outros técnicos também, principalmente ao Alexandre Schneider, que é lá do Sul. Ele me lapidou aí, porque ele foi um técnico que me ensinou a ter a questão do psicológico, sabe? Ele gritava muito. Então, ele me ensinou a ter essa frieza também dentro de quadra. Então, ele era um técnico que botava pressão, mas ele sabia que, tipo assim, a gente podia dar mais sobre isso. E, então, eu estou muito feliz de estar com o Lelei de novo, né? 14 anos depois, podendo trabalhar com ele. E, com certeza, eu tenho muito mais que aprender ainda. Bom, o nosso bate-papo aqui ele é curtinho. Eu te desejo toda a sorte do mundo, todo o sucesso do mundo. Deixa eu te dar um presente aqui do nosso bate-papo, a caneca da TV Correia, para que você lembre da gente. Quando for tomar o seu cafezinho da manhã lá, lembra da gente. E mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sucesso na sua caminhada. Tenho certeza que a seleção está logo ali, está te esperando e a gente vai curtir daqui. Eu que te agradeço pela oportunidade, né? E também agradeço a todos que acreditam em mim. Porque eu fico muito feliz, eu não estou levando só o meu nome, eu estou levando o nome de Ponte Nova, né? Eu não represento só a Thalita Alves, o pessoal conhece Thalita de Ponte Nova, atleta de Ponte Nova. Então, eu fico muito feliz de poder estar representando Ponte Nova, né? Que é a minha cidade. E você pode ter certeza que se tem uma coisa que eu gosto é de tomar café, viu? Tá joia, moçada, essa foi a Thalita Alves, atleta profissional de handball, representante da nossa cidade, nosso orgulho aí a nível nacional e também a nível mundial. Valeu, até uma próxima, se Deus quiser.